Alô, boa tarde a todos vocês. Hoje um lindo dia, uma linda quarta-feira, uma tarde maravilhosa. Hoje nós temos que agradecer a Deus por mais um dia, por estarmos todo mundo bem, agradecer a cada família pela dedicação, pelo esforço, por todo esse momento que nós estamos vivendo e pelas nossas aulas online. Sei que não é fácil, mas todo mundo junto, ajudando, colaborando, a gente consegue chegar lá, se Deus quiser. Agradecer a cada um de vocês e a Deus. Hoje na aula de Geografia, vamos revisar um pouco, revisão geral, sobre o crescimento das cidades no Brasil, expansão e conexão entre as cidades e tipos de cidades no Brasil. Vamos ver um pouquinho mais sobre cada uma delas, reforçando mais. Lembrando que a semana que vem nós temos simulados já, tá certo? Então estudem, caprichem, façam atividades. Terminaram de fazer a atividade? Envie as fotos para a tia Adriana para poder corrigir, para poder colocar lá a sua participação na aula. Vamos ser mais participativos e aguardo vocês. Vamos lá? Então, como tem aí no livro de vocês, na página 2, vamos reforçar um pouquinho sobre o crescimento das cidades no Brasil. O crescimento das cidades no Brasil, elas não se deram de uma hora para outra, não. Foi ao longo do tempo que elas foram evoluindo. Logo no início do primeiro e segundo bimestre, nós vimos que as cidades foram se povoando, foram ficando vila, até tornar cidades, e muitas delas desapareceram, porque elas não tiveram como desenvolver suas próprias atividades. Então, cada cidade foi formada por um marco histórico, por um porto, por parte de indústria, dependendo do que desse rendimento naquele local. Lá na página 2 do livro de vocês, fala aí que o Brasil tem diferentes origens e cada uma delas desenvolve suas próprias atividades. Então, as cidades brasileiras, cada uma é diferente uma da outra. Tem cidade que sobrevive só do comércio, só do garimpo. Tem cidade somente da parte de roupas aqui em Caruaru, aqui do lado do Pernambuco. Tem cidades que sobrevivem praticamente da fabricação de roupa e da venda de roupas. Tem cidades que sobrevivem do minério, da extração do ouro, da extração de pedras, do calcário, da areia. Cada cidade desenvolve de uma forma diferente. Setores turísticos, setores religiosos, como nós já vimos. Isto é, seu potencial econômico. Isso aí se dá o potencial econômico de cada cidade. Conforme suas características naturais, como relevo, clima, proximidade dos oceanos, aspectos importantes da cidade brasileira, o crescimento acelerado que predominou em muitas delas no século passado. Então, o relevo conta, o clima conta, a forma de agricultura, ser mais perto do oceano. Quanto mais perto for do oceano, as cidades têm um grande desenvolvimento, têm um grande potencial aí para o seu desenvolvimento econômico. E vimos também que algumas cidades, através de satélite, elas são localizadas, Eles filmam lá, vê através de satélite, localizam e vê o tanto que elas progrediram ou regrediram. Tem cidades que vão diminuindo ao longo do tempo porque as pessoas estão indo em busca de condições melhores de vida. Aí a cidade não tem um grande potencial econômico para manter toda a população e muitos acabam saindo de lá em busca de condições melhores para outras cidades. Muitos saem do campo, vão trabalhar em grandes cidades e outros estão vindo das cidades grandes, retornando ao campo para trabalharem, que vê que lá é realmente um grande investimento que eles podem fazer. Na página 4, fala sobre a expansão e a conexão entre as cidades. Então, a expansão nas áreas urbanas, elas têm uma tendência que atinge vários países, não só o Brasil. Na verdade, trata-se de um processo que aconteceu primeiramente nos países europeus e da América do Norte, como os Estados Unidos, devido ao processo de industrialização. Então, muitos países desenvolveram através da industrialização. E aí tem no livro de vocês, na página 4, uma taxa de urbanização, mostrando aí o crescimento da população, das regiões, em qual época teve um grande aceleramento de moradores, que saíram de suas cidades para outras,
e o ano que deram uma caidinha, certo? As grandes metrópoles são aquelas cidades que têm um crescimento descontrolado, né? São grandes cidades que desenvolvem, que atingiu várias regiões, tem grandes metrópoles. Nós vimos aí um pouco sobre as cidades que concentram alta densidade demográfica e funcionam como polos de atração de influência econômica, social e cultural. Então, como nós já vimos, cada cidade sobrevive e tem o seu crescimento de uma forma diferente. Nós já vimos aí o subúrbio, já vimos aí o limite de cada cidade e tem cidades que são enormes, né? Campina Grande é uma cidade turística, é uma cidade que tem seu grande polo industriário, né? Que se conta. Então, nós temos vários tipos de cidade. Temos cidades metrópoles, temos centros que são cidades metrópoles. Lá na página 13. São grandes cidades onde se praticam diferentes atividades econômicas. Temos centros regionais, que são cidades que não são tão grandes nem tão influentes como as metrópoles, mas concentram diversos tipos de atividade econômica. E temos subcentros regionais, que são cidades menores que os centros regionais, mas chegam a ser pequenas, pois apresentam certa diversidade de atividades econômicas e comerciais. Na página 12, no Brasil, há cidades pequenas, médias e grandes. Todas estão em constante transformação. Cada uma delas tem sua própria história. Nós já vimos no bimestre passado que cada cidade tem sua própria história, tem o seu crescimento. E como eu disse logo no iniciozinho do vídeo, tem cidades que cresceram tanto que ao longo dos anos, das décadas, né, foram se passando, aquela economia elas foram caindo, foi caindo demais. Então elas deixaram de ser metrópole, voltaram a ser centros regionais, né, deixaram de ser aquelas grandes cidades que tinham aí a questão econômica muito boa. Podemos encontrar diferentes características, algumas delas, como eu disse no início, são turísticas, industriais. Tem aquelas cidades que são super isoladas, grandes ou pequenas, hiper isoladas das demais, mas que tem muitas situações econômicas que elas conseguem se manter, sobreviver. E tem outras cidades que as pessoas saem daqui da cidade e vão trabalhar em outra cidade vizinha, porque elas precisam, né, desse desenvolvimento, precisam crescer, elas não crescem sozinhas, precisam de ajuda de outras cidades para poderem se manter. Tem cidades que retiram aqui o cal, certo? Um exemplo, retira aqui o cal, ela só produz o cal, mas ela não consegue se manter sozinha. Então, a outra cidade já vai fazer todo aquele processo, já vai ensacar, já vai vender. Então, elas fazem uma parceria. Tem aí na página 17 o mundo, né, que ao longo do desenvolvimento elas vão crescendo de acordo com a tecnologia, de acordo com o desenvolvimento das ciências também. Então vamos aí fazer uma leiturazinha, uma releitura novamente aí do texto, né, que nós já fizemos, e vamos responder as atividades e estudar para os simulados da semana que vem. Então tenham uma ótima tarde e fiquem com Deus. Um cheiro bem grande. Até já!